Você já teve a sensação de que Deus se esqueceu de você? Já olhou para a própria vida e pensou: por que todo mundo está avançando menos eu? Porque parece que Deus ouve todo mundo, mas comigo é diferente? Se você já sentiu isso, eu preciso que você fique aqui comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar pode mudar a forma como você enxerga sua própria história. E se ressoar no teu coração, se inscreve no canal, porque isso não chegou até você por acaso. Tem uma história na Bíblia que a maioria das pessoas nunca leu com atenção. É a história de um homem chamado Mefibosete. O nome é difícil, eu sei, mas a vida dele é um espelho da tua vida, da minha vida, da vida de todo mundo que já se sentiu esquecido, invisível, como se o mundo tivesse seguido em frente e você ficou para trás, tropeçando nas próprias limitações. Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jonatas, aquele amigo íntimo de Davi, aquele que amava Davi como a si mesmo. Quando Mefibosete tinha 5 anos, chegou a notícia: Saul e Jonatas morreram na batalha, o reino caiu. E a ama do menino, com medo de que ele fosse morto também, pegou ele no colo e saiu correndo. Mas na correria ela deixou o menino cair, e ele ficou aleijado dos 2 pés. Isso está em 2 Samuel 4:4. Um menino de 5 anos que perdeu tudo num dia: o avô, o pai, a casa, o futuro e a capacidade de andar normalmente. Ele cresceu num lugar chamado Lodebar. Lodebar significa sem pasto, sem palavra, sem nada. Um lugar seco, esquecido, longe de tudo. E ali Mefibosete passou anos, décadas. Ele não procurou o rei Davi. Ele não acreditava que tinha algum valor. Ele acreditava que era um aleijado sem futuro, filho de uma dinastia caída, vivendo num lugar onde nada cresce. E aqui está o ponto que eu preciso que você entenda. Mefibosete não estava fisicamente escondido. Ele estava mentalmente escondido. Ele se escondia dentro de si mesmo. Ele olhava para os próprios pés e dizia: eu não sirvo para nada. Quem ia querer me chamar? Quem ia se lembrar de mim? E quantas pessoas hoje vivem assim? Vivem em Lodebar da mente, lugares onde nada floresce, onde a palavra de Deus não ecoa, onde a esperança não brota. Enquanto isso, Davi estava no palácio, rei de Israel, vitorioso, próspero, e um dia ele faz uma pergunta que muda tudo. Ele pergunta: restou ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade com ele por amor de Jonatas? Está em 2 Samuel 9:1. Pensa nisso. O rei do reino inteiro para e pergunta por alguém que todo mundo tinha esquecido. Não porque Davi precisava de alguma coisa, mas porque ele tinha uma aliança com Jonatas, uma promessa, um pacto. E esse pacto não morreu quando Jonatas morreu. E aqui está a verdade que eu quero que caia no teu coração. Deus não te esqueceu. Deus tem uma aliança contigo, uma promessa. E mesmo que você tenha se escondido, mesmo que você tenha desistido de acreditar, mesmo que você esteja vivendo num Lodebar emocional, financeiro, espiritual, existe alguém te procurando. Existe um rei que não desistiu de você. Eles encontraram Mefibosete. E quando ele foi levado à presença de Davi, ele se prostrou e disse: quem sou eu, teu servo, para que olhes para um cão morto como eu? Está em 2 Samuel 9:8. Cão morto. Essa era a imagem que ele tinha de si mesmo. Ele não via um neto de rei. Ele não via um filho de Jonatas. Ele via um aleijado sem valor, um peso morto. E Davi olhou para ele e disse: não temas, porque usarei contigo de bondade por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu avô, e tu comerás pão à minha mesa para sempre. Escuta isso de novo. Tu comerás pão à minha mesa para sempre. Davi não curou os pés de Mefibosete naquele dia. Mefibosete continuou aleijado, mas ele passou a comer à mesa do rei. Ele passou a viver no palácio. Ele passou a ser tratado como filho, não como mendigo. Não porque ele mereceu, não porque ele conquistou,
mas porque existia uma aliança, uma graça, um convite, e aqui está o que muita gente não entende. A mesa do rei não exige perfeição. A mesa do rei exige que você aceite o convite, que você saia de Lo-debar, que você pare de se esconder atrás da própria vergonha. Quantas pessoas hoje estão vivendo aleijadas por dentro, mas recusando o convite de Deus porque acham que não são dignas? Quantas pessoas estão se escondendo de Deus, achando que Ele está bravo, que Ele desistiu, que Ele não quer mais saber delas? E enquanto isso, o rei está perguntando: onde está aquele que eu chamei? Onde está aquele que eu escolhi? Jesus disse em João 8:36: Se, pois, o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Não diz que você precisa se libertar sozinho. Não diz que você precisa consertar tudo antes de vir. Diz que o Filho liberta. Davi chamou Mefibosete antes de ele estar pronto, antes de ele estar curado, antes de ele acreditar que tinha valor. E isso é graça. Graça não é Deus esperando você melhorar. Graça é Deus te chamando enquanto você ainda está caído, enquanto você ainda está em Lo-debar, enquanto você ainda se vê como cão morto. Mas aqui está a parte difícil, a parte que exige honestidade brutal. Mefibosete precisou aceitar o convite. Ele precisou sair de onde estava. Ele precisou deixar o lugar seco. Ele precisou enfrentar o medo de não ser aceito. Ele precisou arriscar acreditar que talvez, só talvez, o rei realmente se importasse. E você? Qual é o teu Lo-debar? Qual é o lugar seco onde você tem vivido? Pode ser um relacionamento que acabou e você nunca superou. Pode ser um erro do passado que você carrega como corrente. Pode ser uma palavra que alguém falou sobre você e você acreditou. Pode ser uma dor que virou identidade. Pode ser um sonho que você enterrou porque tentou uma vez e deu errado. Lo-debar é qualquer lugar onde a palavra de Deus não tem espaço para crescer, onde a esperança não encontra solo, onde você vive, mas não vive de verdade. Apenas sobrevive, apenas arrasta, apenas repete, e Deus está te chamando para sair, não amanhã, não quando você se sentir pronto. Agora, mesmo aleijado, mesmo com medo, mesmo achando que não merece, porque a mesa do rei não é para os perfeitos, é para os famintos, para os cansados, para os que foram deixados para trás e agora estão sendo procurados. Você sabia que Mefibosete passou o resto da vida comendo à mesa de Davi? Mesmo quando Absalão, filho de Davi, se rebelou e Davi teve que fugir de Jerusalém, Mefibosete permaneceu fiel. Está em 2 Samuel 19. Ele não voltou para Lo-debar, porque uma vez que você prova o que é sentar à mesa do rei, você nunca mais quer viver no deserto. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez você precise ouvir. Sair de Lo-debar não significa que tudo vai ficar fácil. Mefibosete continuou aleijado. Ele ainda tinha limitações, mas ele não deixou as limitações definirem onde ele ia viver. Ele não deixou a dor do passado roubar o convite do presente. E muita gente hoje está presa porque está esperando que Deus remova a dor antes de elas aceitarem o convite. Estão esperando que o trauma desapareça, que a ansiedade suma, que a solidão acabe, para então voltarem para Deus. Mas não é assim que funciona. Você vem aleijado, você vem quebrado, você vem com medo. E é à mesa do rei que a cura começa. Não é de um dia para o outro. Não é mágica, é relacionamento, é comunhão. É aprender a acreditar que você tem lugar, mesmo quando a mente grita o contrário. É aprender a calar a voz que te chama de cão morto e ouvir a voz que te chama de filho. E isso tem tudo a ver com o que Jesus ensinou em Marcos 7:21. Ele disse: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Não é o que aconteceu com você que define quem você é. É o que você acredita sobre o que aconteceu. Mefibosete caiu quando tinha 5 anos,
Mas ele passou décadas acreditando que aquela queda era o fim da história, que ele era só um aleijado, que ele não tinha futuro. A tua mente é o campo de batalha, e se você deixar, ela vai te convencer de que Deus te esqueceu, de que você não tem valor, de que o teu erro é maior que a tua aliança, de que o teu passado é mais forte que o teu futuro. Mas Paulo escreveu em Romanos 12, 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação, não conformação, não aceitação passiva, renovação ativa, todos os dias. E como você renova a mente? Como você sai de Lodebar mental? Você captura os pensamentos, você traz cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Está em 2 Coríntios 10, 5. Quando o pensamento diz, Deus te esqueceu, você responde com a verdade. Ele me chamou pelo nome, Isaías 43, 1. Quando o pensamento diz, você não vale nada, você responde, fui comprado por preço, 1 Coríntios 6, 20. Quando o pensamento diz, você nunca vai mudar, você responde, novas são as misericórdias a cada manhã. Lamentações 3, 23. Não é pensamento positivo vazio, é guerra espiritual prática, é escolher em que voz você vai acreditar. Porque a tua mente vai te oferecer Lodebar todos os dias, vai te oferecer desistência, amargura, medo, comparação. E você precisa escolher conscientemente sair. E deixa eu ser bem prático contigo. Como é que isso parece na vida real? Porque não adianta eu falar bonito aqui e você sair do vídeo sem saber por onde começar. Primeiro, você identifica o Lodebar. Qual é o lugar seco onde você tem vivido? Escreve. Não só pensa. Escreve. Pode ser solidão, pode ser ressentimento, pode ser medo de tentar de novo, pode ser vergonha. Põe no papel. Dá nome ao deserto. Segundo, você reconhece que não foi Deus quem te colocou lá. A queda aconteceu, a dor foi real, mas Lodebar foi escolha. Foi acreditar que a queda era o fim. E se foi escolha, pode ser desescolhido. Você pode escolher sair. Terceiro, você aceita o convite. Você para de esperar se sentir digno e você aceita que a mesa já está posta. Davi não mandou Mefibosete se preparar. Não mandou ele consertar os pés primeiro. Mandou ele vir, e você vem como está, com a dor, com a dúvida, com o medo. Mas vem. Quarto, você começa a guardar a mente. Filipenses 4, 8 diz, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso não é opcional, é comando, é treinamento. Você escolhe no que vai pensar, você escolhe o que vai consumir, você escolhe que conversas vai ter, que músicas vai ouvir, que conteúdo vai deixar entrar. Quinto, você pratica gratidão violenta, não gratidão passiva, gratidão ativa, agressiva, intencional. Todo dia você lista 3 coisas. Podem ser pequenas, pode ser o café da manhã, pode ser o sol na janela, pode ser que você acordou hoje, porque gratidão mata Lodebar. Gratidão é água no deserto. E sexto, você perdoa quem te machucou, você perdoa quem te abandonou, você perdoa a ama que te deixou cair, porque enquanto você não perdoar, você vai carregar o peso da queda para sempre. Jesus foi claro em Mateus 6, 14 e 15. Se você não perdoar, você não é perdoado, não porque Deus é cruel, mas porque falta de perdão é prisão autoimposta. É você escolhendo ficar em Lodebar. E eu sei que é difícil, eu sei que tem dor que parece grande demais, eu sei que tem traição que corta fundo, eu sei. Mas você precisa escolher, você quer ter razão ou quer ser livre? Porque você pode ter os dois, mas um vai te custar a vida. Mefibosete podia ter ficado amargo, podia ter culpado a ama,
Podia ter odiado Davi por ter demorado tanto para procurá-lo, mas ele não fez isso. Ele aceitou a bondade, ele aceitou a graça, e ele comeu à mesa do rei pelo resto da vida. E você? Você vai aceitar? Porque enquanto a gente fala aqui, tem gente assistindo isso e pensando, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe o tamanho da minha queda. E você tem razão, eu não sei. Mas eu sei quem sabe, eu sei quem estava lá quando você caiu, eu sei quem chorou com você, eu sei quem nunca te esqueceu, e ele está te chamando agora. Não é coincidência você estar aqui, não é algoritmo, não é sorte, é convite. É Davi perguntando, restou ainda alguém? E a resposta é sim, você ainda está aqui. Você ainda respira, você ainda pode escolher. E talvez você esteja pensando, mas eu já tentei antes, eu já orei, eu já pedi, eu já acreditei e não deu certo. E eu entendo, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você realmente saiu de Lodebar? Ou você só visitou o palácio, mas voltou para o deserto porque era mais familiar? Porque muita gente vai à igreja, canta, levanta a mão, diz amém, mas volta para casa e continua vivendo na mesma mentalidade de escassez, de medo, de vergonha. Continua acreditando que é cão morto. Continua se escondendo. Sair de Lodebar é decisão diária. É acordar e escolher acreditar que Deus é bom, mesmo quando a vida é dura. É escolher agradecer, mesmo quando dói. É escolher perdoar, mesmo quando é injusto. É escolher falar vida sobre si mesmo, mesmo quando a mente grita morte. E não vai ser perfeito. Você vai tropeçar. Você vai ter dias ruins. Você vai ter momentos em que a dúvida volta. Mas a diferença é que agora você sabe onde está a mesa. Você sabe que tem um lugar. Você sabe que tem um rei que te procura. Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é que você é perfeito. A verdade é que você é amado. A verdade é que você tem valor. A verdade é que a aliança de Deus com você não depende da sua performance. Depende da fidelidade dele. E ele é fiel, mesmo quando você não é. Mesmo quando você duvida, mesmo quando você falha, ele é fiel. Mefibosete viveu anos achando que estava sozinho, mas ele nunca esteve. Davi sempre soube onde ele estava, sempre lembrou da aliança, sempre teve a intenção de buscá-lo. Só esperou o momento certo. E Deus sempre soube onde você estava, sempre lembrou da aliança, sempre teve a intenção de te restaurar. E talvez, só talvez, este seja o momento. Então, deixa eu te fazer um convite. Um convite prático, simples, mas poderoso. Quando esse vídeo terminar, eu quero que você faça uma coisa. Fecha os olhos por 1 minuto e fala em voz alta. Eu saio de Lodebar. Eu aceito o convite. Eu escolho a mesa do rei. Fala em voz alta, porque tem poder na confissão, tem poder em declarar. Romanos 10:9 diz que se você confessar com a tua boca e crer no teu coração, serás salvo. Confissão não é opcional, é parte do processo. E depois eu quero que você escreva aqui nos comentários uma frase simples. Eu escolho sair de Lodebar. Não precisa explicar, não precisa contar tudo. Só escreve, porque quando você escreve, quando você declara publicamente, algo muda. Você não está mais escondido, você está se posicionando. E se esse vídeo tocou teu coração, compartilha com alguém, porque tem gente na tua vida que está vivendo em Lodebar e nem sabe que existe uma mesa. Tem gente que acha que foi esquecida. Tem gente que precisa ouvir que ainda tem aliança, que ainda tem promessa, que ainda tem futuro. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Porque o que a gente faz aqui não é entretenimento, é formação, é transformação, é guerra espiritual prática, com amor, com verdade, com esperança. Agora deixa eu te dizer uma última coisa. A história de Mefibosete não termina na mesa, ela continua.
Porque depois que você aceita o convite, depois que você sai de Lodebar, você vira testemunha, você vira prova viva de que Deus restaura, de que Deus não esquece, de que Deus é fiel. E a tua história, por mais quebrada que seja, por mais torta que pareça, é uma história de redenção em construção, não está terminada. Ainda tem capítulos, ainda tem reviravolta, ainda tem esperança, porque o Rei não chamou você só para te alimentar, chamou você para te adotar, para te dar identidade, para te dar propósito, para fazer de você filho, não servo, herdeiro, não mendigo. E quando você entende isso, quando você realmente entende que você não está na mesa por misericórdia passageira, mas por aliança eterna, tudo muda. A forma como você acorda muda. A forma como você enfrenta o dia muda. A forma como você olha para as próprias limitações muda, porque você para de se ver como aleijado e começa a se ver como convidado, como escolhido, como amado. E isso não é autoajuda, não é pensamento positivo, é identidade em Cristo. É saber quem você é, não pelo que você faz, não pelo que você conquistou, mas por quem te chamou. Então respira fundo. Olha para a tua vida com honestidade. Identifica o teu Lodebar e escolhe sair. Não porque vai ser fácil, não porque você está pronto, mas porque existe uma mesa e tem um lugar com o teu nome. E o Rei está esperando. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. E que você nunca mais se esqueça de que você não foi esquecido. Forte abraço e até o próximo vídeo.